Olá, muito boa noite. É um prazer estar com vocês aqui na Rico. Opa! Bem-vindo, mestre. Muito bom poder contar aqui com a sua presença também aqui, junto com os nossos amigos aqui da Rico. E o som tá bom, né? Legal. Ah, tá ótimo então. Sem problemas. Então, meus amigos, como eu estava falando, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para que a gente possa trocar ideias, como eu costumo fazer lá no site da Baster.com. E a princípio eu gostaria de saber de vocês quais as dúvidas que vocês têm a respeito da análise de empresas, e o que vocês gostariam e teriam mais interesse a princípio em saber a respeito sobre o assunto. Eu separei um material aqui, que foi um post que eu coloquei no grupo Quadro de Ações lá da Baster.com, sobre uma sugestão de estudo para melhorar o entendimento sobre as ações, né? O estudo das ações. Estão me ouvindo ainda? Pera aí. Alô, alô? Tá caindo a conexão. Deixa eu ver se eu... Boa tarde, Maria. Alô, alô? Voltou? Caramba. Ah, voltou, né? Ah, que bom. É que tá chovendo por aqui, aí... Boa noite, De Paula. Começou a chover aqui, aí sabe como é. A Velox aqui é complicado. Mas então, como eu estava comentando com vocês, amigos, boa noite, Alê. Como eu estava comentando com vocês, eu costumo utilizar, além dos quadros de ações, que eu não sei se vocês conhecem ou quanto conhecem. Aliás, vamos dar uma passadinha neles a princípio, e depois eu volto a falar sobre a classificação das empresas em categorias em relação à taxa média de crescimento dos lucros líquidos, e um pouco da história da empresa também, que isso ajuda muito com que no nosso estudo a gente tenha maior base de dados qualitativos também, além, para que a gente entenda o modelo de negócio da empresa, né, o cenário externo a que ela está, com a qual ela trabalha, né, e todos os indicadores que vão fazer com que vão afetar as atividades da empresa, né? Então, não sei se vocês conhecem o quadro de ações. Não. A palestra é sobre análise de empresas,
Não sei se o banner deixou isso bem claro, né? Porque esse é o assunto que eu posso vir a falar mais à vontade com vocês. Ah, é? Ah, sim, então houve um engano em relação a isso. Ele deve ter mandado o banner anterior. Mas se vocês têm interesse em numa palestra, num chat a respeito de análise de empresas também, foi um equívoco. Mas então, pessoal, sobre análise de empresas, quais as dúvidas que vocês têm? Bem, então aqui vamos ver, dar uma olhadinha aqui no quadro da Cielo. Por aqui tem resumidamente o objeto social da empresa, né, que é a empresa prestadora de serviço de adquirência e meio de pagamento. E aqui tem alguns dos dados que vão facilitar a compreensão da categoria de ação que a empresa está no momento, né? Porque essas categorias, elas são divididas em relação, como eu estava falando antes, um dos critérios importantes para que a gente consiga classificar o momento em que a empresa está vivendo se relaciona à taxa média de crescimento do lucro. Como encontrar o preço justo de uma ação? Neiva, essa pergunta o mercado acaba respondendo por nós sempre, né? Boa noite, Jorge. Não tem problema, Neiva. Essa pergunta o mercado ele acaba respondendo pra gente todos os dias, né? O mercado é que acaba nos dando essa resposta, porque todo estudo que se faz sobre precificação, ele é uma possibilidade, né? É uma estimativa, né? E na verdade o que vale mesmo é o que é o preço que se apresenta para nós a partir do momento que a gente vai entrar com uma ordem de compra no home broker. E eu acho mais importante a gente, a princípio, compreender nos nossos estudos, principalmente quando a gente estiver fazendo aquela triagem para descobrir quais as ações que são interessantes, daquelas que não tem boas perspectivas, mas isso em relação ao negócio delas e os resultados que elas vêm apresentando, né? É interessante, o quadro de ações ele vem a colaborar para que a gente tenha a possibilidade de rapidamente fazer essa triagem, principalmente por esses indicadores aqui disponibilizados, e o principal deles é a consistência do lucro líquido, porque é a partir do lucro líquido que a gente vai receber os dividendos e a empresa poderá continuar crescendo, né? Então por aqui a gente observa que no caso dessa empresa
o lucro líquido vem crescendo de forma consistente. A margem líquida, que é importante também saber quanto da receita líquida é transformada em lucro, né? A margem aqui também vem crescendo e vem se mantendo em patamares que podem proporcionar à empresa uma segurança para possíveis alterações no cenário em que ela trabalha, né? Nós temos agora, no caso da Cielo, aí o aumento da concorrência, né? Nós temos aí novos players entrando no mercado. A princípio tem aí o Santander aí, que entrou com a JetNet, e por enquanto eles estão trabalhando com clientela menor, né? Boa noite, Jorge. Hoje nós vamos falar aqui estamos falando aqui sobre análise de empresas. Então, meus amigos, a princípio a gente vê o crescimento do lucro líquido, a margem vai nos dar segurança se ela for expressiva, como no caso aqui, para que, caso haja uma mudança de cenário, a empresa ainda tem condições de manter o crescimento dos lucros e se adaptar aos novos desafios que se apresentam para ela. Uma outra característica importante aqui é o endividamento, né? No caso, a empresa mantém um nível de endividamento muito baixo, né? Que mostra que a eficiência operacional que ela vem apresentando ao longo dos últimos anos, né? E o ROI aqui, no caso, ela é uma empresa que não precisa de muito patrimônio para crescer, e por isso que o ROI fica um pouquinho maior. E é importante, na hora de você analisar o retorno sobre o patrimônio líquido entre várias empresas, a princípio a gente deve colocar como benchmark a Selic, né? A taxa Selic, para saber se vale a pena investir na empresa. Se o retorno sobre o patrimônio que ela oferece é muito próximo da Selic ou igual da Selic, não convém que nós, pelo menos naquele instante, que a gente venha a investir na empresa. Então, por aqui a gente já consegue ter uma ideia de que essa empresa ela é interessante, né? E outro dado interessante aqui, deixa eu puxar para cá para vocês verem, entre os muitos dados que foram acrescentados recentemente, nós temos aqui o fluxo de caixa livre, né? O fluxo de caixa livre, deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui para vocês lerem, mas eu vou ler. O fluxo de caixa livre, ele nos dá a informação a respeito da saúde financeira da empresa, e é uma forma bastante prática de se verificar se sobra dinheiro das atividades operacionais, descontados os investimentos. O fluxo de caixa livre é muito importante, né? E por aqui nós temos a informação de que o fluxo de caixa livre continua expressivo, né? E que a empresa continua com boa gestão e com boa saúde financeira. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Não é o Baster, não. Não é o Baster, não. Eu não me apresentei, desculpe, mania de carioca. Boa noite a todos. Eu me chamo Henrique Mota e eu apresento lá no chat da Baster.com um chat a respeito de análise de empresas, visando
simplificar a análise de empresas, para que a gente comece a estudar os fundamentos das empresas e dessa forma conseguir escolher com qualidade e as empresas que a gente achar interessante, e desse grupo que a gente vai conseguir selecionar a partir dos quadros de ações, a gente pega essa seleção, dá para selecionar alguns colegas aqui lá do site da Baster.com, eles conseguem separar um grupo de 20, 30 empresas, e aí a partir dessa peneira, né, dessa triagem, a gente passa a estudar mais aprofundadamente cada empresa, né? É importante entrar no site de RI da empresa, buscando maiores informações, para que a gente possa montar uma pequena historinha da empresa. Essa história da empresa, você pode colher os dados no site do RI, se você já tem alguma relação com a empresa, sendo cliente de algum produto ou serviço que ela ofereça. Isso facilita na hora da elaboração dessa história e te permite ter condições de fazer também algo que é muito interessante, que é uma análise de campo, né? Tipo, você ir na loja e ver como estão as vendas, né? Tem algumas empresas do setor de consumo, no varejo, você consegue também fazer isso, né? Se você é usuário do serviço, você avalia a qualidade do serviço, você tem amigos, parentes, familiares, colegas de trabalho que também podem fazer uso dos serviços ou consumir os produtos da empresa, e aí você tem uma avaliação a respeito de como evolui, né, a empresa em relação à qualidade dos serviços apresentados, e caso haja algum problema, é possível você verificar isso muito tempo antes de aparecer os resultados trimestrais. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se tem tutorial. Tá aqui um exemplo. Não precisa ser assim, você pode começar a fazer uma história da empresa de forma mais simples, mas aqui eu separei eu colhi esses dados no site do RI e comparei com os dados do quadro de ações, né? Primeiro eu comecei falando aqui a respeito do histórico da empresa, né? Qual é o objeto social da empresa e como ela desenvolve suas atividades, né? A Contax é uma das maiores empresas globais de Business Process Outsourcing, líder no mercado de Contact Center, especializada de forma abrangente na gestão do relacionamento com o consumidor. Além de desenhar, implantar e desenvolver Contact Center complexos e personalizados, a CIA atua em toda a cadeia de relacionamento de seus clientes por meio de soluções remotas e presenciais desenvolvidas para agregar valor aos seus negócios. Foi criada em 2000, inicialmente para atender as demandas de Contact Center da Telemar. Ampliou e diversificou sua carteira ao longo dos anos, consolidou-se como uma das maiores empresas do mercado de serviços corporativos do Brasil. Ela abriu capital em 2005. É importante também a gente ter uma noção, em alguns sites de RI, os de melhor governança corporativa, eles relacionam a declaração de missão. A declaração de missão é a razão
pela qual aquele negócio foi criado. E as declarações de missão e visão, elas têm muita influência na forma como as empresas operam. Por aí você pode entender, às vezes, um aumento do endividamento, que pode não ser ruim, né? Naquele curto, num determinado período, a empresa decide ampliar, expandir seus negócios, e para isso ela, dependendo da situação, pode vir a buscar um endividamento para isso, né? Se ele tiver em bases aceitáveis, ou se a empresa tiver uma geração de caixa que vai te permitir verificar que a amortização dos juros desse investimento vai ser realizada em curto período, e que a qualidade dos ativos que foram comprados justificar e os resultados vai sim, Rafael. Eu vou gravar assim ao final da palestra. Eu vou gravar e deixar para que vocês possam ouvir depois, aqueles que não puderem ficar até o final. Olha, Willy, existe sim alguns indicativos no quadro de ações, mas é mais importante a gente entender o negócio da empresa e os resultados que ela apresenta a princípio exato, de Paula. Isso mesmo. Por aqui a gente tem, através dessa análise, e também depois se você verificar se a empresa apresenta fluxo de caixa livre, a gente pode ter uma ideia de que, além dos resultados, de que esse investimento feito, que gerou uma dívida, ela está trazendo resultados que vão favorecer para o aumento do lucro líquido. Henrique Mota, Thiago. Então, voltando aqui rapidamente, no caso da Contax, ela tem um objetivo, né? Ela foi criada, para vocês verem aqui o exemplo da historinha de cada empresa, que é importante a gente ter essa noção básica, e depois eu vou mostrar para vocês rapidamente, no próprio quadro de ações, uma ferramenta que foi colocada lá, que analisa a taxa média de crescimento do lucro líquido. Então a Contax, ela se propõe a ser a primeira escolha para construir relacionamentos entre empresas e pessoas com talento e a motivação de seus colaboradores. Eles têm a pretensão de fidelizar os seus clientes. Nós fazemos clientes para a vida toda. É importante também a gente comparar as declarações de missão e visão com a realidade que é apresentada pelos resultados, porque muitas vezes há um descompasso muito grande entre as duas coisas, né? Isso aí já é um critério para a gente descartar a empresa, ou ao menos deixar lá só no grupo de estudos para dar uma olhada mais à frente para ver se melhorou ou não. Então eles pretendem desenvolver um trabalho diferenciado com respeito e vontade de conquistar seus clientes, gerando valor para seus negócios no longo prazo. Mas a realidade é que nos últimos 8 anos essa empresa não apresentou lucros consistentes, as margens e o ROI estão caindo e se encontram em nível baixíssimo, próximo de zero. O endividamento crescente, péssima relação dívida líquida lucro líquido, e o free float muito baixo. Empresa com foco na receita, ou seja, o minoritário não é interessante para ela. É importante a gente ver isso também. Fala, G. Presler!
Que bom ver você por aqui. Rômulo, a missão, ela é a razão da existência do negócio. E a visão é a visão de futuro para que a empresa tem, né? Como ela pretende expandir seus negócios e de que forma ela pretende montar a sua estratégia. Então aí rico com você, Henrique, sem trocadilhos. Foi engraçado, foi engraçado. Mas é bom estar aqui com vocês aqui no ambiente da Rico também. Então agora eu vou voltar lá para o quadro da ação, para a gente ver aqui também a taxa média de crescimento de lucro da empresa, né? O Peter Lynch, que é um dos maiores gestores de fundo que já existiram, ele escreveu alguns livros, e entre eles o Jeito Peter Lynch de investir, que eu recomendo que vocês leiam. É um livro muito interessante. Ele conta diversas análises e a experiência que ele teve nos longos anos em que ele administrou esse fundo, e ele pôde perceber que as vantagens que muitas vezes o investidor pessoa física não profissional tem em relação aos investidores dos fundos, né? Porque os gestores de fundos, eles ficam eles têm que se ater a diversas regras e objetivos bastante específicos do fundo, e o investidor pessoa física que compra suas ações através do home broker, ele pode estabelecer seus próprios critérios, desde que ele procure estudar, né, para sempre adquirindo conhecimento, trocando ideias, estudando, para que ele consiga também poder fazer escolhas mais interessantes. E aí ele, entre as muitas coisas interessantes que o Peter Lynch fala nesse livro, O Jeito Peter Lynch de Investir, ele fala sobre a classificação das ações, né? Porque nós temos às vezes empresas do mesmo setor e que aparentemente teriam as mesmas características, mas a gente, observando como cresce o lucro líquido delas e comparando com a história da empresa, a gente pode ter uma ideia de como crescem os lucros líquidos, né? O Peter Lynch, ele separou essas categorias, a maioria delas de acordo com o crescimento desse lucro líquido. Tem as empresas de crescimento lento, né, que apresentam um crescimento do lucro líquido próximo ao PIB, ou até, no caso aqui, nós poderíamos colocar até no livro ele colocou de 3 a 4%, mas aqui pode se colocar até menos, um pouco mais, né? Mas enfim, essa adaptação a gente pode fazer em termos de 3 a 10%, algo assim. Mas o principal desse tipo de crescimento lento, para a gente conseguir definir, também o payout, né? O payout de dividendos das empresas de crescimento lento, ela costuma ser próximo a 100%, né? Que é uma empresa que não tem mais para onde crescer e prefere, ao invés de tentar forçar um crescimento que o operacional dela não permite, ela prefere distribuir o lucro líquido. Então, no caso aqui específico Thiago, são bons critérios também. A evolução do negócio
a margem EBIT e a geração de caixa, né? A margem operacional e a geração de caixa. Aqui a gente pode ver que, então, no caso, em relação a essas categorias, é interessante a gente montar uma carteira com diferentes categorias, que aí você vai ter algumas ações de crescimento lento que tem maior geração de caixa, né? Caixa garantido, receita garantida, e também distribui maior dividendos, né? Maior payout de dividendos. Isso vai proporcionar a você a possibilidade de poder reinvestir mais na sua carteira de ações. Mota, na sua visão, entre os muitos indicadores, quais seriam os mais importantes na tomada de decisão? O mais importante de todos é a consistência do lucro líquido. É importante você verificar se o lucro líquido ele vem crescendo de forma consistente. Outro indicador que eu acho muito importante é a margem líquida, né, que é a transformação, quanto da receita líquida é transformado em lucro, porque nós temos empresas que às vezes têm crescimento da receita espetacular, enorme, consistente, mas que não consegue transformar. As despesas para que isso aconteça são tão grandes que essas empresas conseguem até ter prejuízo. Então a margem líquida ela é fundamental. A margem líquida, o crescimento do lucro líquido, né? No caso da margem líquida é importante que ela tenha uma generosa sobra, porque a gente não sabe, ninguém sabe o cenário que a empresa vai enfrentar daqui para frente, né? Tudo pode mudar, desde uma regulação mais rigorosa por parte do governo, no caso aqui dessa empresa em questão que eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Nós vemos aí, em 2009, o governo decidiu terminar com a exclusividade das bandeiras de cartões entre as empresas que operavam no mercado à época, e agora parece que estão fazendo ou vão fazer isso em relação à operação com os tickets de alimentação das empresas, né? Então tudo isso pode vir a provocar alguma alteração, né? Mesmo assim, no caso dos cartões, com o fim das bandeiras que todo mundo temia, achava que... Ué, cadê? Achava que ia ser extremamente danoso para a empresa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa. E acabou que não foi isso que aconteceu. A empresa até acabou aumentando o market share em relação à liberalização do uso e o fim da exclusividade das bandeiras, né? No caso, antes você tinha a Cielo tinha exclusividade da Visa e a Redcard da Mastercard. Então durante muito tempo era interessante que cada um tivesse os dois cartões, né? E agora não, agora qualquer máquina opera. Se você vai pagar com Credit Card, e você pode, o seu cartão pode ser passado na máquina da Cielo e vice-versa, não tem problema nenhum. Acho até que vai ser bom para todo mundo, né? Quanto mais opções de pagamento houver, bem, eu não estou achando aqui, depois eu vejo isso, melhor para o cliente, né? Então, por essa razão, mesmo assim é importante, Tiago, a margem líquida é um dos indicadores mais importantes para a gente selecionar
as empresas que a gente... Boa noite, Carlos Magno! É muito bom contar com a sua presença aqui, né? Então, como eu estava voltando a falar sobre o assunto, além disso, a gente tem que ver também como está o endividamento da empresa também, né? Porque pode ser que um ambiente de concorrência mais acirrada possa fazer com que a empresa tenha necessidade de buscar financiamentos para se preparar para um cenário mais desafiador. Local diferente, né? O importante é que nós temos aqui o mesmo interesse, né, em buscar o conhecimento e compartilhá-lo que a gente tem na Baster.com também. É muito bom estar aqui com os amigos aqui da Rico. E então, no caso, Thiago, também é importante você ver essa relação de endividamento, né? No caso aqui da Cielo, ela está numa situação bastante confortável, e caso ela venha a precisar, e no momento ela fez alguns investimentos para se preparar para um novo cenário que se avizinha aqui no mercado brasileiro em relação ao negócio dela, né? Que foi a aquisição de uma empresa americana, que inclusive ela se encontra muito bem financeiramente, na Merchant Solutions, que ela é muito forte através de para disponibilização de serviço de pagamento através de celular. Vai ficar na Rico. Aqui eu entrei aqui no live stream da Rico, né? Estou apresentando aqui para vocês, e vai ficar gravado entre os arquivos do live stream da página da Rico. Você queria comentar Cielo? Eu já estava justamente falando sobre isso, Carlos Magno. Eu estava falando justamente sobre ela. Então nós temos aqui, deixa eu subir aqui que tá. A empresa ela tá numa situação bastante confortável, né, em relação a se preparar, como eu estava falando. Opa, cheguei aqui. Como eu estava falando, né, ela vem se preparando, e para isso ela buscou um endividamentozinho, acho que é parte em debentures também, mas ela está numa situação de endividamento bastante confortável, um perfil de dívida também bem tranquilo, né, como vocês podem ver aqui. Por isso que houve, no final do ano a gente vai ter consolidados esses dados aqui, mas por aqui a gente vê que a situação é bem tranquila, e que a maior parte do endividamento da empresa é de longo prazo, e boa parte deles no BNDES, né, que tem uma taxa que eles chamam de taxa de juros de longo prazo, que atualmente está em 5,5% ao ano. Eu não sei nem se eles, com esse ajuste e redução da Selic que houve mês passado, eu não sei se eles vão fazer um ajuste na TJLP também não, mas já está com uma taxa em relação ao que a gente pode captar como pessoa física muito tranquila. Mas pois é, isso é uma coisa que é importante a gente ter, pessoal. A gente a princípio focar no que interessa e naquilo que a gente pode verificar, analisar, e sempre com a filosofia, com enfoque de
de diversificar a poupança que a gente consegue fazer a partir do nosso trabalho, né? A gente administrando as nossas finanças pessoais para que a gente tenha a possibilidade de fazer sobrar alguma coisa, ter um fluxo de caixa livre positivo, no caso, né? Trazendo isso para o lado das finanças pessoais, e a gente vai pegar uma parte dessa poupança, desse valor destinado a investir, e a gente vai dividir, né, as modalidades de renda fixa que a gente ache interessante, e dentro da renda variável e da carteira de ações especificamente, a gente vai separar empresas que, primeiro, a gente precisa entender como essas empresas funcionam. No caso da Cielo, ela está num negócio que é muito fácil da gente entender. Mas Tiago, a gente tem que pensar, essa questão que você levantou aqui é uma questão que muita gente, uma dúvida que muita gente tem. Concordo que a gente deve entender o setor, né, e como com a necessidade de capital de giro desse setor, e às vezes elas precisam se alavancar muito, mas mesmo no setor de construção civil, que é um setor em que isso acontece bastante, você tem e deve buscar as opções que façam sentido para você. Você entende, né? Isso não quer dizer que a empresa seja ruim, mas ela não é interessante para você. E o importante é você poder analisar e poder fazer escolhas que façam sentido para você, né? E de repente, se você não aprecia uma empresa excessivamente alavancada, que não tenha fluxo de caixa livre, é muito importante a gente analisar a saúde financeira da empresa em relação aos gastos que ela precisa fazer para operar, os investimentos que ela precisa realizar para continuar expandindo. É preciso verificar se esses gastos estão sendo bem feitos, bem realizados, e se vai compensar. E assim, se você tiver alguma dúvida, você vê que a empresa está excessivamente alavancada e você tem como critério não investir em ações dessa natureza, que estejam nessa situação, mas você acha aquela empresa interessante, então você deixa ele lá no grupo de empresas que você achou interessantes e vai olhando a partir da apresentação dos próximos balanços, resultados trimestrais. Você vai acompanhando, vendo se aquele aumento de endividamento está trazendo os resultados esperados. E você só deve não ficar muito preocupado em relação a isso, Tiago, se forem empresas de geração de caixa garantida, né, de forte geração de caixa, né, e de preferência que ainda tenham uma correção dos seus serviços, as tarifas, já definido pelo governo, já indexado. Isso te dá uma garantia e que permite que você veja, né, e nesse caso é importante saber se a empresa ela tem uma margem interessante, né, que dê uma folga, que permita que essa fase de investimentos passe, e e também é importante você verificar se os resultados que fizeram com que esse investimento fosse realizado, eles estão sendo entregues, né? É importante você diversificar em relação a setores, né? Mas o fundamental é você, além dessa diversificação em setores, primeiro você tem que entender muito bem o negócio da empresa e
Quanto mais fácil for para você entender e acompanhar esses negócios, mais fácil é para você analisar e acompanhar a empresa, você operar aquela empresa, aquela parte da sua carteira, né? É importante também, De Paula, além disso, você ter, porque às vezes você tem empresas que são de setores diferentes, mas que tem uma performance parecida em relação a como elas, a eficiência delas, né? Como elas crescem, como o lucro cresce, de que forma elas distribuem, ou quanto elas distribuem de dividendos, né? Isso também é importante a gente verificar. Em relação a essa questão, Geprasler, eu ainda estou fazendo alguns estudos adicionais para que eu possa transformar esse conhecimento a respeito da demonstração dos indicadores de fluxo de caixa de uma forma mais fácil, né? A princípio eu gosto muito do fluxo de caixa livre, né? É o que eu vejo com mais atenção, né? Porque por ele você pode verificar a saúde financeira da empresa e você pode verificar se está sobrando dinheiro das atividades operacionais, descontados os investimentos para manter os ativos fixos e a expansão desses ativos fixos, incluindo o imobilizado também, né? Essa divisão que eu estava falando, ela leva em conta aquelas categorias de ações que eu comecei a falar, né? Você tem empresas que crescem de forma lenta, mas consistente, né? Temos entre elas algumas empresas do setor elétrico até o presente momento que costumam, em geral, nós temos exceções, né? Não é porque uma empresa é de um setor que ela vai performar sempre igual a outra, né? Cada caso é sempre um caso, mas em geral nós temos muitas empresas do setor elétrico que a taxa de crescimento do lucro líquido ela é pequena, mas ela é constante, e isso acontece porque ela ou opera numa área geográfica delimitada, e isso faz com que por esse fato, por uma razão de contrato de concessão que delimita essa região em que ela opera, que pode fazer com que seja interessante para ela, já que ela não tem mesmo por contrato espaço para crescer, mas não tem mais região geográfica que permita com que ela expanda as suas operações de forma que ela possa vir a apresentar um crescimento mais expressivo. Aí ela resolve dividir entre seus acionistas, né, o lucro líquido que ela apresenta no período. Então é importante a gente ter ações dessa categoria de crescimento lento. É interessante também, e aí vai muito da preferência de cada um, né? Se você aprecia empresas cíclicas, que são empresas que operam com commodities, que dependem muito das marés de crescimento econômico da economia internacional e nacional. Não, você fez a sua triagem e você gosta muito de algumas empresas dessas, tipo as mais conhecidas, né? Tipo a Vale, a Petri, e aí você quer tê-las na sua carteira. Aí você deve pensar que para que você consiga acomodá-las, é importante que você tenha, por exemplo,
um percentual de crescimento lento que faça com que você consiga, pela consistência dessas ações de crescimento lento, ter... pode ser. Isso tudo, De Paula, é uma questão muito pessoal, né? Extremamente pessoal. Porque essa divisão que você fez, dependendo da escolha que você faça, e dependendo da escolha que você faça e dos percentuais que você coloque em cada uma, pode ser interessante. Como também pode ser interessante você equilibrar, deixar um percentual bem próximo entre elas, né? E aí, conforme as oscilações naturais do mercado, né? Eu não sei se vocês conhecem, para quem conhece a planilha de administração de capital da Baster.com, ela é uma ferramenta que facilita bastante a administração da carteira, né? Mas antes aí você estabelece os critérios que você quer ter para cada ação, né? Porque lá se faz assim, mas você pode complementar esses dados com essas categorias que você estabelece, né? E isso é interessante para que você tenha a possibilidade de reduzir a influência das emoções na hora em que você for operar, né? É importante essa... Obrigado, Thiago. Fico feliz que você tenha gostado. E então é importante a gente ter essa visão quando a gente for dividir a nossa carteira em categorias, né? Muita gente prefere a princípio começar assim. É importante você ter essa categorização, seja ela qual for, né? Mas essa categorização, ela te dá a possibilidade de você, de que forma o fluxo de caixa livre se relaciona com o lucro líquido, pelo equilíbrio, né, entre os investimentos e a geração de caixa. Se você tiver um desequilíbrio na saúde financeira da empresa em relação a isso, em relação à geração de caixa relacionado com o custo das atividades operacionais e os investimentos, se você não tiver um equilíbrio em relação a isso, se você tiver um fluxo de caixa negativo, isso vai aumentar o seu dispêndio de capital, e aí você vai ser obrigado a aumentar o endividamento, né? E aí o seu lucro tende a diminuir, né? Porque as despesas aumentaram, né? Basicamente isso, né? De forma bem básica. É assim que eu entendo, é custo de capital, custo de oportunidade. É muito importante a gente dos indicadores do fluxo de caixa, que é uma coisa que eu ainda estou estudando com mais calma. O que eu gosto de usar mais, gosto de observar com mais atenção, é o fluxo de caixa livre, né? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar a respeito dessa divisão da carteira. Então, De Paula, essa divisão de carteira que você pretende fazer aqui, ela, como eu falei, é uma coisa que você estabelece e depois você vai verificando com o tempo se essa divisão que você estabeleceu, ela continua atendendo os seus critérios, o seu perfil, porque conforme você vai estudando, você vai evoluindo, você vai podendo
ter uma dimensão melhor a respeito das ações que você, da forma que você administra a sua carteira, do conhecimento que você tem das empresas que fazem parte dela, dos seus objetivos também podem mudar, e aí você pode fazer adaptações em relação aos percentuais que você estabeleceu para cada categoria. Mas é importante definir isso inicialmente e não se preocupar com isso, não, porque a gente está sempre em evolução, né? A gente vai adquirindo conhecimento, a situação vai mudando, e também os nossos objetivos podem vir sendo atingidos, e aí a gente pode vir a atualizar também. Essa é uma das razões pelas quais a gente pode vir a fazer essa alteração nos critérios. E então o importante é isso, você estabelecer uma categorização e ir seguindo e acompanhando e verificando se aquilo continua sendo interessante para você. Qual seria? Isso em relação também à necessidade de capital de giro, necessidade de manutenção dos ativos fixos de Prasler. Porque se você não tiver fluxo livre, fluxo de caixa livre, se o fluxo de caixa for negativo, o seu lucro líquido vai diminuindo, porque o seu gasto com as despesas com ativo fixo, despesas operacionais, ele está aumentando, né? Pode ser por uma razão externa, né? Pode ser uma mudança no cenário externo, no cenário de concorrência, pode haver uma alteração tecnológica, um novo padrão que foi considerado importante, né? No exemplo aqui que a gente viu aqui da Cielo, isso acontece sempre, né? Então estamos vendo aí uma mudança nesse setor de pagamentos eletrônicos, né? E tá para chegar aqui no Brasil algumas mudanças que já estão acontecendo no mercado internacional, e então é importante a gente relacionar nisso, né? E acaba tendo uma influência, como você vê no caso da Petrobras. A gente observou que o excesso de investimentos foi tão grande que a geração de caixa da empresa ainda não está sendo, embora esteja diminuindo agora. Isso é um problema para a empresa, porque o volume de investimentos que ela decidiu fazer para atingir os seus objetivos, né, nos próximos anos, provocou esse descasamento, e com isso a redução do lucro líquido acabou acontecendo. Você pode vender com margem boa e não receber? No caso, você teve lucro, mas não gerou caixa. É isso sim, Thiago. É custo de oportunidade também, né? Em relação ao que você investiu, né? O que você pretendia realizar, o que você investiu, os resultados que você teve de caixa desse investimento. É importante a gente verificar isso. Você pode vender com margem boa e não receber. Você pode, no caso aqui da margem líquida, né? Você pode ter uma receita alta, mas o custo de produtos vendidos ou serviços vendidos, o endividamento que você contraiu e os investimentos que você fez, os financiamentos, podem ser maiores do que inclusive a receita, mesmo ela tendo um aumento de receita, né? Os custos que proporcionaram esse aumento de receita
eles reduzem muito a transformação desse aumento de receita em lucro. O que importa para a gente é que haja isso, né? Por isso a margem líquida é tão importante. Tem gente que G. Prasler considera isso e de fato há uma relação entre elas, sim, entre o fluxo de caixa livre e o lucro líquido. Mas isso é uma coisa que eu vou estudar com mais calma para os próximos encontros a gente poder falar de forma mais poder falar um pouco mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida, mais algo que vocês queiram saber? Eu gostaria de dizer a vocês que foi um grande prazer estar aqui com vocês, aqui na Rico. Uma grande satisfação para mim poder dialogar e trocar conhecimento com vocês aqui também, conhecer novas pessoas que podem vir a agregar conhecimento, e essa troca de ideias é sempre muito importante. E agradeço a atenção de todos vocês, né, a paciência e todo o fluxo de ideias e troca de conhecimento que a gente conseguiu fazer aqui hoje. Grande de Paula. Vai ter. Daqui a pouco o nosso querido Baster vai vir aqui dar uma palestra sobre opções. Aí eu não sei, aí tem que ver com ele lá como é que vai ficar. Mas hoje não se preocupe que você também vai ter aí mais uma grande palestra sobre opções. Muito obrigado a todos, e mais uma vez agradeço a participação que vocês tiveram por aqui. E boa noite, Maria. Boa noite, Thiago. Obrigado aí a todos vocês. E até a próxima. Assim que houver convite, se vocês quiserem, estarei por aqui novamente. De qualquer forma, agradeço mais uma vez a todos pela troca de ideias que tivemos aqui. Boa noite, Chris. Eu vou gravá-la aqui agora mesmo. Tá bom, Maria Luísa? Vou gravar aqui a palestra para que vocês, para quem não pôde assisti-la integralmente ou que não pode chegar para assisti-la ao vivo, ter a oportunidade de revê-la através dos arquivos gravados no live stream. Então agora me despeço e até a próxima, se Deus quiser. Não, mas vai ficar gravado, Maria Luísa. Pode ficar tranquila que você vai poder ver o início, ouvir o início no chat. Ok? Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa noite.